Segero, 52 anos, gerando desenvolvimento. A história da energia elétrica no Brasil dá-se de fato em 1879, quando Dom Pedro II concedeu a Thomas Edison o privilégio de introduzir no país aparelhos e processos de sua invenção. Na estação central da Estrada de Ferro Dom Pedro II, cidade do Rio de Janeiro, ocorreu a primeira instalação de iluminação elétrica permanente. Em 1883, entrou em funcionamento em Portão de Ferro, na cidade de Diamantina, Minas Gerais, por iniciativa do engenheiro Arthur Thierry, a primeira usina hidrelétrica do país. Ela tinha uma queda d'água de 5 metros de altura e funcionava com 2 dínamos acionados por uma roda d'água de madeira. A energia produzida era usada a 2 quilômetros do local e era conduzida através de uma linha de transmissão. Em 1903, através da Lei 1145, de 31 de dezembro, artigo 23, foi aprovado o primeiro texto de lei que disciplinava o uso de energia elétrica no país. O governo foi autorizado pelo Congresso Nacional a aproveitar a força hidráulica para transformação em energia para os serviços públicos federais, facultando o excedente à lavoura e indústrias. A realidade do estado de Santa Catarina não era diferente de outros estados brasileiros. Tinha-se grande carência energética e a geração que existia era através de pequenas iniciativas privadas. Em 13 de agosto de 1951, através da Lei nº 505, a Comissão de Energia Elétrica foi criada pelo governo de Santa Catarina. Já em 1955, através de decreto estadual do então governador Irineu Bornhausen, com a finalidade inicial de planejar o sistema elétrico catarinense ACELESC, Centrais Elétricas de Santa Catarina, foi criada. A primeira cooperativa de eletrificação rural de responsabilidade limitada, criada no estado, foi em 27 de janeiro de 1959, no município de Forquilinha. Em São Ludgero, município que em 1940 ainda não tinha sido constituído oficialmente, algumas poucas iniciativas isoladas oportunizaram que famílias desfrutassem do privilégio de ter energia elétrica no período noturno, para facilitar as tarefas domésticas básicas e até os estudos dos filhos. Registros apontam que foi em 1944, através do empreendedor e dinâmico João Brunin Neto, que foi feita inicialmente a primeira geração de energia elétrica pública. Aconteceu na comunidade de Barra do Rio Pinheiros e foi à base d'água que as primeiras lâmpadas foram acesas na cidade e a geração teria ocorrido até 1955. A partir daí, a geração passou para a fécula de Humberto Robold, com a utilização de dínamos e motores a diesel. Várias famílias da cidade passaram a ter geração própria para suas residências, facilitando os seus afazeres. São Ludgero foi fundado em 12 de junho de 1962 e a carência de energia elétrica prevalecia. Coragem. Essa é a palavra que define a iniciativa do então prefeito de São Ludgero, Daniel Brunin, em 1963, ao mobilizar pessoas da comunidade para fundar oficialmente a Cooperativa de Eletrificação Rural de São Ludgero Limitada, a conhecida Segero. Foi às 15 horas do dia 9 de agosto de 1963, na sala da Câmara Municipal de Vereadores de São Ludgero, que foi aprovada a criação da atual Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero. Na ocasião, também foi aprovado o primeiro estatuto e decidido que cada associado entraria com cota mínima de 5.000 cruzeiros. No total, foram 161 fundadores que constituíram o capital mínimo de 3.235.000 cruzeiros. Não se sabe ao certo se todos honraram com o valor sinalizado e até quando foi cobrado tal valor financeiro. Após todos, um a um, assinarem e determinarem de forma livre sua cota, alguns acreditando mais e outros menos, a eleição para os cargos sociais aconteceu e foi eleito como primeiro presidente Daniel Brunin, que também era prefeito da cidade.
As primeiras reuniões aconteceram no gabinete do prefeito. Novos sócios foram aprovados pelo Conselho de Administração e todos estavam ansiosos e querendo dar adeus à luz de querosene e receber a tão sonhada energia elétrica. Mesmo fraca, servindo somente para a iluminação dos ambientes, as primeiras pequenas redes de energia elétrica foram construídas na esperança de dias melhores. A Comissão de Energia Elétrica, criada em 1951, mais tarde, em 1973, se transformando em Eletrificação Rural de Santa Catarina, foi importante para construções de inúmeras redes e o desenvolvimento de várias cooperativas pelo estado catarinense. Ao longo dos anos, os presidentes, incluindo o da Segero, fizeram várias viagens até Florianópolis para solicitar materiais, muitos conquistados em sua totalidade e outros apenas em certo percentual, para que pudessem ampliar a área de atendimento. Através da ERUSC, o governo do estado tentava evitar o êxodo rural e, de certa forma, desenvolver alguma política pública nas áreas não atendidas pela Celesc. As dificuldades eram muitas, especialmente para os diretores de cooperativas, como a Segero. Uma das estratégias utilizadas para a construção de redes era executá-las em linha reta, com o propósito de economizar materiais. Ao mesmo tempo em que as cooperativas recebiam certo apoio, eram fiscalizadas e com a Segero não foi diferente. Em 1962, a fiscalização era feita pela Superintendência de Política Agrária, a SUPRA. A partir de 64, pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Agrário, ainda, e a partir de 1970, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Ao final da década de 80, com a autogestão, acabou a rotina da fiscalização governamental e, atualmente, a Segero é uma das poucas cooperativas do Brasil que ainda não é regulamentada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, prevalecendo por absoluto as decisões dos associados e dos membros do Conselho de Administração. Vale lembrar que a Segero possui um conselho fiscal atuante e também contrata auditores independentes para emitir parecer sobre a gestão. No dia 2 de janeiro de 1964, o presidente Daniel Brüning anuncia que os 2 primeiros transformadores, 2 jogos de chaves fusíveis, 6 pares de para-raios foram comprados pela Prefeitura Municipal de São Ludgero e disponibilizados à cooperativa. A energia fornecida para a Segero na época era gerada pela empresa Luz e Força de Humberto Robold. Daniel foi a Florianópolis com a esperança que conseguiria, com a CEE, os materiais para construir a primeira rede de transmissão entre Braço do Norte e São Ludgero. Mas, infelizmente, na primeira solicitação, a resposta foi negativa. Apenas disponibilizaram um técnico. A determinação por parte do presidente e conselheiros prevaleceu e, mesmo em tempos muito difíceis, foi encontrada uma alternativa para a construção. Colocar homens a cortarem, descascarem e passarem veneno para que os postes fossem preparados. E assim, aos poucos, a primeira rede entre São Ludgero e Braço do Norte se transformou em realidade. Com o aumento da extensão das redes e associados, as reuniões do Conselho Administrativo e Conselho Fiscal aumentaram significativamente, e os registros em ata também. Outro ponto importante a ser destacado é que as sobras apresentadas ao final de cada ano eram aprovadas pelos sócios para que fossem investidas em ampliação e melhorias de rede. Este crescimento exigia mais rapidez no deslocamento e foi em 1971 que a Segero conseguiu adquirir seu primeiro veículo, uma picape ano 1966, em bom estado de conservação. Outra conquista importante junto à Comissão de Energia Elétrica foi a primeira reforma geral da rede tronco entre Braço do Norte e São Ludgero. Neste período, ainda, a cooperativa abriu sua primeira conta em banco e foi no Banco do Brasil. Neste ano também que foi levantada a ideia da cooperativa construir a sua sede própria. Com o
objetivo de representar e fortalecer as cooperativas de energia elétrica no estado de Santa Catarina, contribuindo com o desenvolvimento e bem-estar da sociedade, em 25 de novembro de 1973 foi fundada a Federação das Cooperativas de Eletrificação Rural de Santa Catarina, a FECOERUSC. E a aprovação para que a CEGERO fizesse sua filiação aconteceu em 17 de novembro de 1973, em uma Assembleia Geral extraordinária. Em 1975, após ter comprado um terreno na esquina da rua Padre Aulin e através de uma parceria com a Prefeitura Municipal, a CEGERO deixa de pagar aluguel e passa a funcionar em sua sede própria, uma construção de 2 pisos, sendo a parte térrea ocupada pela cooperativa e o piso superior pela administração municipal. Em 25 de junho de 1977, em Assembleia Geral Extraordinária, mesmo a cooperativa passando por grandes dificuldades, especialmente financeiras, somando a retração da ERUSC em disponibilizar materiais para a construção de novas redes, e ainda o Ministério de Minas e Energia sinalizando aumentos da taxa mínima de consumo, os associados da CEGERO rejeitaram fortemente qualquer possibilidade de incorporação por parte da Cooperativa de Eletrificação Rural de Braço do Norte, a Serbranorte. Neste período, grandes perdas da energia eram registradas diante da precária rede de transmissão entre a Sociedade Termoelétrica Capivari, passando por Gravatal, Braço do Norte, até chegar em São Ludgero. A CEGERO passou por grandes dificuldades diante da inflação durante os anos da década de 80. O aumento constante e significativo no percentual do quilowatt de energia elétrica fez com que o Conselho Administrativo, por várias vezes, buscasse alternativas para absorver parte dos aumentos e não repassar aos sócios. A inadimplência preocupava, mas a situação delicada foi superada. Boas notícias surgiram e a cooperativa entra na década de 90 em boa situação financeira e fazendo investimentos importantes em redes. Todas as famílias queriam ter acesso à energia elétrica, num primeiro momento para iluminar e num segundo momento para poderem adquirir determinados equipamentos que beneficiariam os trabalhos diários. E para que o sonho da energia elétrica se tornasse realidade, as construções das primeiras redes contaram com intensa ajuda braçal das famílias, inclusive com doação de postes e até alimentação quando necessário. Em 1992, a CEGERO implantou o sistema de rádio, facilitando em muito a comunicação entre os funcionários externos e a central. Um salto em eficiência e agilidade nos atendimentos. Outro ponto positivo para a cooperativa com a implantação do sistema foi a economia com combustível, que estava na maioria das pautas de reuniões dos conselheiros com o presidente. Neste ano foi construída uma nova rede-tronco entre São Ludgero e Braço do Norte, e a CEGERO passou a contar com 2 redes de distribuição, beneficiando diretamente as indústrias da área de abrangência. O Conselho Administrativo queria um maior controle dos gastos. Isso foi alcançado com investimento em um completo sistema de informatização na parte administrativa e contábil. No ano de 2000, o Conselho Administrativo da CEGERO decidiu contratar um engenheiro eletricista como funcionário efetivo para assumir o setor técnico, e Adriano Virgílio Maurici foi o contratado após várias entrevistas. No mesmo ano, também foi inaugurado o centro administrativo no centro da cidade, após ter adquirido um prédio e o mesmo ter passado por reforma. Em 2003, foi o primeiro ano em que as sobras do período foram destinadas ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, o FATES. O primeiro informativo da cooperativa foi produzido pelo jornalista Bertoldo Kirchner Weber para levar informações diversas aos associados. E ainda, a diretoria inaugura a sede social. No mesmo ano, o Conselho Administrativo da CEGERO já se preocupa com a falta de energia elétrica para garantir o desenvolvimento de sua área de abrangência de forma geral, diante do fato de estar no limite a rede de transmissão vinda de Tubarão. No ano de 2006, é criado o Centro de Operação da Distribuição.
Já em 2007, a cooperativa compra um terreno na rodovia SC 438 em parceria com a Sebranorte e segue firme em seu propósito de construir uma subestação de 138 kV. Após anos de luta e economia, com investimento de mais de 9 milhões de reais, inicia em dezembro de 2009 o funcionamento, com a inauguração oficial realizada em 5 de fevereiro de 2010, garantindo um crescimento industrial e residencial por vários anos, através da distribuição de energia com qualidade. Com o propósito de preservar ao máximo os associados, o Conselho de Administração, através de uma gestão responsável, planejada a médio e longo prazo, com investimento direcionado para que cada vez mais obtenha menor perda de energia, faça a distribuição com mais qualidade e aumente a eficiência de nossos serviços prestados, de 2010 a 2014, conseguiu manter o preço da energia elétrica estabilizado, não repassando nenhum tipo de aumento e ainda praticando uma redução significativa para a classe rural. Com o objetivo de dar destino correto aos vários tipos de lâmpadas, reatores, pilhas e baterias geradas na área de abrangência, o Conselho Administrativo da CEGERO tomou uma decisão a favor do meio ambiente, implantando o projeto de coleta seletiva de resíduos especiais. Os resíduos são deixados em vários pontos de coletas e recolhidos por uma empresa especializada e licenciada para dar o destino correto aos materiais. No dia 22 de março de 2012, o Conselho de Administração da CEGERO inaugurou a nova sede social e recreativa, denominada Associação CEGERO. Neste ano, também a cooperativa fez significativo investimento em automatização do sistema de distribuição, melhorias de redes, troca de cabos e ainda construiu mais uma rede-tronco entre a subestação CEGERO e o centro da cidade, aumentando a oferta de energia elétrica e contribuindo diretamente no desenvolvimento de todos os setores da economia local. O Conselho de Administração decidiu realizar grandes eventos, todos gratuitos, dentro de uma programação especial no ano de 2013, para comemorar o Jubileu de Ouro da Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero. Na programação, palestra-show ministrada pelo escritor Júlio Zamparetti Fernandes, envolvendo mais de 1.000 alunos das 5ª e 8ª séries e ensino médio. Eles receberam mensagens importantes sobre cooperativismo, a CEGERO e a necessidade da cooperação mútua entre os seres humanos e a família. Já no salão de festas da Associação CEGERO, 1.400 associados e familiares deram muitas e boas risadas com o show do humorista Paulinho Mixaria. No dia 9 de agosto, aniversário de 50 anos da CEGERO, uma grande festa foi realizada no salão paroquial da Igreja Matriz de São Ludgero, com a presença dos associados e família, autoridades políticas e do cooperativismo catarinense. Foi uma noite de emoção para os ex-presidentes e associados. Também foi realizado o lançamento do livro Da Luz de Querosene ao Acender de uma Lâmpada, Já se passaram 50 anos, que relata as principais ações da cooperativa no decorrer das 5 décadas. Na ocasião, também foi feito o lançamento do Selo dos Correios, que levou a imagem da CEGERO através de sua sede administrativa e o logotipo do Jubileu de Ouro para o Brasil. E ainda realizado o sorteio de 50 prêmios aos associados, entre eles motos, bicicletas elétricas e vale-compras no valor de R$ 500 cada. Ao final, foi servido coquetel, churrasco, delicioso bolo de aniversário e refrigerante. Tudo isso animado pela cantora Mari Goldinho e a banda Os Sócios. E a programação foi encerrada no dia 10 de agosto, com um dia dedicado às crianças dos associados. A festa foi comandada pelo Palhaço Pira, das 9 às 16 horas, no Salão Paroquial. E a criançada se divertiu com os inúmeros brinquedos, cantou, dançou, saboreou crepe, cachorro-quente, algodão doce e refrigerantes. Quando se fala na Cooperativa de Eletricidade de São Ludgero,
Fala-se em uma empresa que, ao longo dos anos, foi aperfeiçoando sua forma de administrar e se tornou referência e modelo de gestão. Na Segero, o presidente tem humildade e ouve os conselheiros, e estes, após expor suas posições, entram em consenso nas decisões, e os membros do Conselho Fiscal têm acesso fácil para tirar dúvidas e dar sugestões. Falhas existiram ao longo das 5 décadas e foram sendo corrigidas, mas o que prevaleceu foi o propósito dos administradores de manter a seriedade e beneficiar ao máximo os associados de forma geral. Qualidade é uma palavra que define a Segero, e a prova disso são as ações. A qualidade da energia elétrica distribuída e o preço praticado são fatores que fez e faz com que na sua área de abrangência cada vez mais se instalem empresas de diversos portes. A cooperativa realiza constantes investimentos para que as perdas de energia sejam as mínimas possíveis, e a equipe de funcionários, tanto na parte administrativa ou técnica, além de ser qualificada, valorizada, recebe treinamento constante e cada um possui os equipamentos necessários para desempenhar bem suas funções. Além disso, utilizam os mais eficientes e recomendados itens de segurança. E não é só isso. A frota de veículos é renovada constantemente com o objetivo de reduzir custos e, para efetuar as compras de materiais diversos, é exigido qualidade e ótimos preços pelos setores responsáveis. A Cooperativa de Eletricidade de São Lugero é referência estadual por preservar ao máximo seus associados dos reajustes no preço da energia elétrica, por ser muito eficiente nas prestações de serviço que realiza e por ser uma grande parceria da comunidade, fazendo grandes investimentos na área social através do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social. Como exemplo, a compra e instalação de parques infantis com alta durabilidade nas praças e escolas, aquisição de livros para a Biblioteca Municipal, apoio às associações de pais e professores das instituições de ensino, a disponibilização de recursos para auxiliar a Prefeitura Municipal na manutenção da Unidade Básica Central de Saúde, conhecida como Pronto Atendimento, o apoio financeiro à Rede Feminina de Combate ao Câncer, a PAI, centros comunitários, Hospital Santa Terezinha de Braço do Norte, transportes escolares para universitários, reforma do destacamento da Polícia Militar e Delegacia da Polícia Civil, entre tantos outros apoios. Até investimento em pavimentação asfáltica para acabar com a poeira e a lama, a cooperativa já realizou. Outro investimento que ultrapassa R$600 mil e que beneficiará todos os associados e familiares é a compra de um chassi e a transformação do mesmo em uma viatura de combate a incêndio, que será cedido em forma de comodato ao quartel do Corpo de Bombeiros de São Lugero, que será inaugurado em breve. Os sócios contam ainda com um caminhão totalmente equipado com guindaste para auxiliar em diversos tipos de construções. Outro benefício direto oportunizado pela cooperativa são as construções de redes até residências e empresas gratuitamente, bem como a instalação de transformadores até 225 kVA. Somente essa ação oportuniza uma motivação a mais para os empreendedores que terão uma economia significativa no início de seus negócios. Além, é claro, dos benefícios gerados para a comunidade com a geração de emprego e a arrecadação de tributos pelo poder público. Através das assembleias ordinárias e extraordinárias, os associados ficam sabendo sobre os gastos, receitas, futuros investimentos e os trabalhos em geral que estão sendo realizados. Através do site, os sócios têm acesso a inúmeras informações, entre elas ao estatuto, segunda via da fatura e outros. E não é só isso. Na cooperativa, funciona um moderno sistema que permite o envio de mensagem através do celular para informar desligamento programado, conclusão de serviços, suspensão prevista de energia e cortes, leitura não realizada, reprovação de vistoria, unidade consumidora desligada, aviso de fatura vencida, entre outros. As melhorias em redes são constantes e realizadas pelos funcionários ou através de terceirização.
A Segero fechou 2014 com 5.469 ligações, possuindo um total de 365 quilômetros de redes de média tensão e 397 quilômetros de redes de baixa tensão. Média mensal de 11,5 milhões de quilowatt-hora distribuídos, com 8.169 postes de vários tamanhos instalados na abrangência que é formada pelos municípios de São Lugero, Orleans, Braço do Norte, Tubarão e Pedras Grandes. São 592 transformadores instalados, sendo 535 de propriedade da cooperativa e em funcionamento, e 57 particulares. 5 religadores na subestação Segero e 8 religadores nas redes de distribuição. Um total de 18 reguladores de tensão e totalizando 6 bancos reguladores de tensão. E a título de esclarecimento, tudo isso é controlado por um centro de operação e distribuição que é monitorado 24 horas por dia. A Segero possui uma equipe de plantão, que está pronta para dar suporte necessário às redes e associados 24 horas por dia, durante 7 dias da semana, independente de calor ou frio. E o 0800 644 6066, que é gratuito e, além de receber ligações de telefone fixo, também aceita ligações de celulares sem custo para os associados no caso de necessidade. Um investimento importante que está sendo realizado em 2015 é a construção de mais uma rede de distribuição da subestação Segero até o centro da cidade, beneficiando diretamente o setor industrial. Ao longo destes 52 anos de história, 7 presidentes comandaram a Segero com a participação de inúmeros conselheiros administrativos e fiscais. O primeiro presidente eleito foi Daniel Bruning, o segundo, Aloísio Felipe, o terceiro, Blásio Varmelin, o quarto, Pedro Sequinel, o quinto, Danilo Nils, o sexto, Cleto Schlickmann e o sétimo, Danilo Nils, eleito em 26 de março de 1988 e que segue na presidência até os dias atuais. Danilo atualmente administra a cooperativa com o vice-presidente Eduardo Schlickmann Bianco, o secretário Lupércio Becker e os conselheiros Jânio Dinarte Có, Edir da Silva, Tarcísio Robold e Adalto Della Justina. No dia a dia, a parte administrativa e financeira é responsabilidade do gerente Sérgio Bianco, que possui uma competente equipe, cada um desempenhando suas funções com dedicação. A sede administrativa e financeira da Segero está localizada em um prédio no centro da cidade, mas está em execução novo prédio em terreno ao lado da Associação Segero. Já toda a parte técnica é de responsabilidade do gerente técnico Jackson Della Justina, que junto com o engenheiro eletricista Adriano Maurici, responsável pela parte técnica da Segero, gerenciam os trabalhos nas partes de campo e os setores como almoxarifado, compras, centro de operação e distribuição e departamento de projetos. O departamento técnico funciona em amplo galpão recentemente construído, também em terreno ao lado da Associação Segero. A equipe de funcionários da Segero atualmente é enxuta e conta com 34 funcionários e as obrigações financeiras estão rigorosamente em dia. O que esperar da Segero para o futuro? Assim como há 52 anos atrás existiam muitas dúvidas e incertezas, atualmente, por mais que exista uma boa gestão, cautela nas decisões, seriedade e responsabilidade nas ações, a única certeza que o Conselho de Administração tem e os sócios devem ter é que num futuro próximo, se existirem tribulações, haverá união, coragem e determinação para que o êxito seja uma constante e bons frutos sejam colhidos. Energia elétrica é uma necessidade 24 horas por dia, responsável pela engrenagem do mundo em todos os sentidos. O consumidor somente sente a sua falta quando ela falta. E a novidade do momento são as fontes alternativas para gerar energia e as redes inteligentes que sinalizam a tendência da evolução. Se o ditado popular, se plantada uma boa semente, haverá colheita de bons frutos, for verdadeiro, então o futuro da Cooperativa de Eletricidade de São Lugero
será promissor. A Segero hoje, para mim como os demais associados, ela fornece uma energia de boa qualidade. O atendimento é bastante rápido. Nas ações sociais, ela presta uma boa ajuda para todas as entidades que precisam dela. Sou um associado da Segero e com grande orgulho gosto de dizer que é excelente a qualidade de prestação de serviço e de energia. Segero, 52 anos, gerando desenvolvimento.